Olá! Nesse vídeo a gente vai aprender a calcular o coeficiente de correlação manualmente. Acho que fazer esse cálculo manualmente ajuda a entender o resultado que os programas estatísticos dão. Se você quer entender diretamente o uso dos programas estatísticos, você pode ver o próximo vídeo, a parte 2. Mas vamos lá para a correlação. No exemplo que eu trouxe para esse vídeo, a gente tem um experimento com modelo animal, em que tem um grupo exposto a um estressor crônico, e temos o nosso grupo controle, formando dois grupos independentes. Aqui é avaliado, depois do estresse, o tempo de imobilidade no teste da natação forçada. Quanto mais tempo o animal fica imóvel, mais a gente associa isso com um comportamento tipo depressivo. Esse teste foi desenvolvido para detectar efeitos de drogas antidepressivas em animais saudáveis. Mas, ao longo do tempo, a gente foi vendo que não só um antidepressivo reduz o tempo de imobilidade em animais saudáveis, mas que também um animal submetido a um estressor crônico tem um aumento nesse tempo de mobilidade, como se esse estressor estivesse induzindo o comportamento tipo depressivo nesse animal. Esse tempo de mobilidade é medido em segundos. Além disso, depois do experimento, foi avaliado a expressão do BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, expresso aqui em porcentagem do controle. Ou seja, o nosso grupo controle tem uma média de 100% e no grupo stress tem uma redução dessa expressão do BDNF. Ou seja, parece que há uma relação de se há maior tempo de imobilidade, há menor expressão de BDNF. Mas será que dentro deste grupo submetido ao estresse há uma relação direta? Porque nem todos os animais expostos ao estresse vão apresentar um alto tempo de mobilidade. E aí, será que esses animais que não têm um tempo tão alto de mobilidade, eles vão manter os níveis de BDNF um pouco lá para cima? Será que os mesmos animais que tiveram um maior comportamento tipo depressivo vão ser os mesmos animais que tiveram uma redução maior dos níveis de BDNF, ou não tem uma relação direta entre esses dois? Como será que se comporta se a gente plota os dados de maneira individual? Se a gente pegasse só esse grupo stress, será que haveria uma relação se a gente plotasse num gráfico XY? Será que haveria uma relação como essa, quanto maior a imobilidade, menor o BDNF? Ou será que não haveria uma relação direta? Haveria uma tendência como essa ou não haveria tendência nenhuma? É isso que a correlação vai nos dizer. E vamos fazer o cálculo manualmente. Para isso, a gente vai precisar dos dados brutos. Então, eu vou colocar um exemplo aqui com 4 observações apenas para facilitar o cálculo. Então, vamos supor aqui que a gente tenha os seguintes valores. Ok, esses são os nossos valores e nós temos uma média. Então, seja a média de x ou a média de y, 200 segundos na imobilidade e como 30% do controle para o BDNF. Se a gente plota esses dados, a gente consegue enxergar o seguinte padrão. Será que há uma tendência de que quanto maior a imobilidade, maior o BDNF, ou seja, quanto mais comportamento tipo depressivo, quanto maior aqui a imobilidade, menos BDNF vai ter, ou quanto menor o comportamento tipo depressivo, maior a expressão de BDNF? É isso que a correlação vai nos dizer. Ela vai nos dizer, na verdade, duas coisas: quão forte é essa associação e se é uma associação estatisticamente significativa. A gente vai calcular o índice aqui, mas a significância é um pouquinho mais longa e a gente vai deixar com os programas estatísticos.
qual é a base para calcular esse coeficiente de correlação, essa força da associação? Em estatística, frequentemente a gente vai calcular valores de erros. Se a gente pensar na imobilidade como sendo nosso y, BDNF como nosso x, a gente pode calcular o erro, por exemplo, do y1 e ele vai ser igual ao valor observado, 170, menos a média, que é 200, que é este valor aqui e este valor aqui. Isso vai dar menos 30. Se eu colocar todos esses erros aqui, a gente vai ter o seguinte. A base da correlação vai ser ver se será que esse erro, quando ele vai, por exemplo, para baixo, para um valor negativo, o outro erro segue sempre na mesma direção? Na mesma direção consistentemente contrária ou consistentemente na exata mesma direção? Essa vai ser a base da correlação. Nesse caso aqui, essa é uma relação que parece ser inversa, ou seja, quanto maior um número, menor vai ser o outro. Por exemplo, uma associação que é direta seria altura e peso durante o desenvolvimento. Então, quanto maior a altura, maior vai ser o peso. Aqui parece que está tendo uma tendência de quanto maior o BDNF, menor o comportamento tipo depressivo, por ter menor imobilidade. A gente pode ver isso da seguinte maneira. Se a gente plotar um gráfico aqui, bastante simples, em que a gente tenha, na verdade, as observações, o 1, o 2, o 3 e o 4. Temos a média 200 e temos a média 30. Como estão os desvios em relação à média para cada animal? Aqui, no animal 1, esse desvio foi de menos 30. Então, tem menos 30 aqui sendo deslocado da média. E como fica com relação ao BDNF no animal 1? No animal 1, teve mais 20. Então, foi nesta direção aqui. Então, eles foram em direções opostas. Enquanto esse foi negativo, este foi positivo. Para o 2, teve um valor negativo de menos 10, então um erro menor. E para o BDNF, teve um valor negativo também de menos 10. Agora, ambos estão indo na mesma direção. Esse caso aqui está dizendo que tem uma certa inconsistência em se um aumenta, o outro diminui, porque aqui ambos diminuíram ao mesmo tempo. E é claro, conforme você vai tendo um conjunto grande de dados, nem sempre isso aqui vai se alinhar perfeitamente. Isso aqui é esperado, isso aqui é natural na maior parte das vezes. Vamos ver o que acontece com o 3. No 3, o resíduo é positivo em 10 e para o BDNF ele vai ser também positivo em 10. Então, novamente, mostrando uma associação indo na mesma direção. Mas olha, quando eu olho para a curva, parece que a tendência é em ir para baixo. Isso acontece porque onde tem os maiores desvios do resíduo, eles vão em direções opostas. Aqui vai ter um valor positivo de 30 para cima e para o BDNF vai ter um valor negativo de 20. Ou seja, indo em direções opostas. O que a gente tende a fazer quando a gente vê esses erros? A gente pode pensar em somar os erros dos dois lados. Se a gente soma mais 20 com menos 20, opa, isso dá zero. Com mais 10 com menos 10, isso aqui vai dar zero. A soma dos erros dá zero. Para que a gente evite a soma dos erros, dar zero, a gente eleva
ao quadrado. Então, a gente faz o somatório dos quadrados dos erros. E quando a gente faz esta conta, então se a gente pegar o erro, a gente faz, por exemplo, o y1 menos o y médio e eleva ao quadrado e soma esses valores. E se a gente dividir aqui por n-1, no caso, 3 observações, 4 menos 1, a gente vai ter a nossa variância. Por que eu falei sobre variância? Porque se a gente está fazendo uma multiplicação para evitar dar zero nessa soma, será que a gente não pode fazer a mesma coisa quando a gente tem duas variáveis? Vamos destrinchar o que significa esse quadrado. Se esse y1 menos a média de y ao quadrado significa exatamente isso daqui, concordam que é exatamente a mesma coisa? E se eu substituir o y, ao invés de ele multiplicar ele mesmo, multiplicar a outra variável? Então, fazer um somatório em que vai ter o x e o y. Um somatório em que a gente vai dividir também por n-1. E o que vai ser isso daqui? Isso não vai ser mais a variância, simplesmente. Isso passa a ser a covariância. E a gente consegue calcular com base nos dados que nós temos. Se a gente fosse colocar nossa covariância, vai ser igual a o nosso valor aqui, por exemplo, que eu coloquei como y, então vamos começar com esse lado aqui, 170 menos a média, 200, multiplicado pelo equivalente aqui do x, que vai ser esse valor observado, 50, menos a média, 30, somado com os próximos dados. Como a gente já sabe, já calculou esses valores aqui, que são os resíduos, os erros, a gente já pode colocar direto esses valores nesses parênteses. Então, esses valores vão ser Vamos ver o que acontece aqui com os sinais. Se a gente tem sinais iguais se multiplicando, isso aqui vai dar um valor positivo. Então, nesses dois casos aqui que ambos foram na mesma direção, isso dá um sinal positivo, que vai fazer a covariância ficar com um valor mais alto. Nestes casos aqui, que a gente vai ter um valor negativo, a gente vai ter um valor menor de covariância. Então, nesse caso aqui, a gente teria o menos 30, que estaria multiplicando o mais 20. A gente teria um valor negativo de menos 600 e, continuando o resto da conta, nós teríamos o que daria 1.000, que tem que lembrar que está dividido por n-1, que é igual a 4 menos 1. Então, isso aqui é 1.000 divididos por 3. Nós temos uma covariância de 333. Esta é a nossa covariância. Legal, mas e daí? O que ela significa? Na verdade, ela por si só vai significar pouca coisa de interesse para nós, porque a gente poderia calcular essa imobilidade, ao invés de a gente calcular em segundos, se ela estivesse calculada em minutos, por exemplo, a média deu 200 segundos. 200, ou 170 menos 200, deu menos 30. Menos 30 o quê? Ainda se mantém com a mesma unidade, menos 30 segundos. Mas vocês concordam que 30 segundos é a mesma coisa do que 0,5 minutos? E que eu poderia transformar isso em horas? Ou que eu poderia chamar esses 30 segundos e converter em milissegundos e ter um
valor numérico muito maior? Bom, fazendo isso, a gente teria um valor de covariância muito diferente. Para resolver essa questão, a gente vai fazer uma padronização do valor da covariância, fazendo uma divisão pelo desvio padrão. O desvio padrão, ele vai dar uma normalização, porque ele vai retirar a unidade. Só que dividir pelo desvio padrão de quem? Bom, dos dois. Se a gente está multiplicando x com y e a gente vai dividir por um desvio padrão, a gente vai ter que dividir pelo desvio padrão de x e pelo desvio padrão de y. Quando a gente coloca os dois embaixo, a gente vai fazer uma multiplicação. Então, nós pegaríamos o dado da covariância e dividiríamos pelo desvio padrão de x multiplicado pelo desvio padrão de y. E o que é este valor? Este valor é o R do nosso coeficiente de correlação. Neste caso aqui, se fizer as contas, se vocês calcularem os desvios padrões aqui, no caso, vamos colocar o valor do desvio padrão. Então, você pode escrever o S, ou você pode colocar o S ao quadrado com a raiz, ou a notação SD de desvio padrão comum que aparece em artigos. Este desvio padrão aqui dá 25,8, esse aqui 18,3, e se fizer a conta, vai dar um R de 0,71 aproximadamente. Que valor é esse? Ou, na verdade, vai dar um valor negativo. Então, importante aqui. Como o sinal é importante? Porque este valor aqui, ele evidentemente está negativo. Menos 1.200 mais 200, ele dá um valor de menos 1.000, menos 333, e quando a gente faz a conta, ele dá um valor de menos 0,71. O valor de R, ele vai ir de menos 1, passando por 0, até um valor de mais 1. Isso aqui indica uma correlação negativa, e aqui indica uma correlação positiva. Como assim? Na correlação negativa, é o que nós temos nesse exemplo. Conforme aumenta um, diminui o outro. A gente tem uma nuvem de pontos como essa. Assim, por exemplo, numa correlação positiva, a gente teria uma nuvem de pontos da seguinte maneira. Conforme aumenta um, aumenta o outro. O que é uma correlação forte ou fraca? Em que ponto que uma correlação passa a ser importante se ela for 0,1 ou 0,2, 0,3? Em que ponto que ela passa a ser biologicamente relevante? Tem números que são arbitrários, por exemplo, uma correlação de 0,8 seria forte, uma correlação de 0,4 talvez fosse ser fraca, e para baixo disso continua sendo fraca. Então, tanto mais 0,8 ou menos 0,8 seria forte. Então, uma correlação negativa forte, uma correlação positiva forte, mas isso é muito dependente da área de estudo. Se o fator que você está estudando é conhecido por depender de inúmeros fatores, ele é multifatorial, tem múltiplas causas, tem múltiplas coisas que interferem com ele, talvez encontrar um R de 0,3, 0,4 seja bastante importante. Mas isso é algo que você vai descobrir com o tempo, conforme você estuda o seu assunto especificamente. Agora, será que com 4 observações, como foi feito aqui, a gente pode dizer que, apesar de ter uma correlação com um número razoável,
menos 0,71 aqui, que isso aqui em artigos apareceria aqui do ladinho, então teria esse R igual 0,71 e teria um valor de P. Com um N de 4, é muito improvável, eu já fiz o teste, não tem uma significância estatística. Esse P é maior do que 0,05 por causa do nosso N ser baixo, apesar de ter um valor de R bastante alto. Qual que é o problema aqui? Se essa tendência ela de fato existe, a nossa amostra está muito pequena. Por outro lado, você pode ter um número enorme de pontos, uma coleta de dados incrivelmente grande e ter um gráfico como esse. E detectar um R igual 0,1 e ter um P menor do que 0,05. Por simplesmente ter muitos pontos aqui, você nem consegue ver direito exatamente qual é a tendência, mas o N está muito alto, influencia em você encontrar um resultado que é estatisticamente significativo, não parece ser ao acaso, mas que tem uma associação, uma força muito fraca e talvez não seja biologicamente relevante. Então, essa é a forma de calcular o coeficiente de correlação. Espero que tenha ficado claro. Não se preocupem tanto em calcular manualmente o valor de P. Adianto que é muito parecido com um teste T, mas os programas estatísticos fazem isso para você. Um detalhe importante é que essa correlação é uma correlação paramétrica. Então, esse coeficiente de correlação é o coeficiente de correlação de Pearson. Há também a correlação de Spearman, que é a correlação não paramétrica. Como que a correlação de Spearman é calculada? Da mesma maneira que a de Pearson, mas usando os rankings. A ideia era ver de onde vêm os valores e qual que é a lógica por trás. Espero que tenham aproveitado e entendido um pouco como esse teste funciona. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!